Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu me chamo Vitor Johnny, sou professor de matemática e nós vamos trabalhar nessa aula o módulo 11 que vai falar sobre congruência, tá? Partindo de uma definição que fala de duas ou mais figuras planas, né? Será congruente se somente se é possível estabelecer uma relação entre essas duas, tá? Havendo dois critérios, olha só. Tá? O primeiro diz o seguinte, se os lados ordenadamente são congruentes ao outro, mas o que significa isso? Né? O que quer dizer isso? Significa que esse lado aqui, ó, por exemplo, o lado AE, tem que ser o mesmo tamanho, tem que haver a mesma medida do lado A' e linha, tá? Assim como os outros lados, ok? Já no segundo, fala sobre os ângulos, tá? Os ângulos também têm que ser ordenadamente congruentes, ou seja, por exemplo, o nosso ângulo aqui, ó, A, tem que ser a mesmo tamanho, a mesma medida, né? Tem que ter a mesma abertura do ângulo A', assim como o ângulo B também tem que ser ao ângulo B', tá? E através disso aqui, por exemplo, essa figura está aqui, essa aqui nem sempre vai haver de ela estar nessa posição. Ela pode estar virada, você pode fazer uma rotação, você pode observar com relação aos lados, tá? As medidas dos lados, a abertura do ângulo, tá? Isso tudo você pode analisar sempre com relação ao primeiro polígono, tá? Então você sempre vai olhar de um para o outro e observar cada situação, cada lado, cada ângulo disso aqui, para nós definirmos se essa figura será congruente a essa figura, ok? Quando nós tratamos de congruência de triângulos, que será a mesma situação com relação aos lados e aos ângulos, nós temos uma notação. Por exemplo, assim como nesta aqui, lembrando que nessa aqui também as notações será a mesma. Aqui era só para a gente entender a necessidade de uma congruência de outras figuras. Necessariamente não precisa ser o triângulo que eu vou usar essa notação. Aqui também será a mesma notação, ok? Com relação aos triângulos, por exemplo, aqui ó, eu tenho o lado AB. Olha aqui, ó, o lado AB é congruente, a gente usa essa notação aqui, ó, para representar a congruência com relação ao outro triângulo A', B'. Olha só, essa medida aqui, ó, essa medida AB tem a mesma medida dessa A', B'. Assim como o AC, tá? O lado AC aqui, ó, este ladinho aqui, é a mesma medida do lado A', C'. Olha aqui. O lado BC, ó, que é essa parte aqui de baixo, tá? A base do triângulo, BC tem a mesma medida, tem o mesmo comprimento de B', C'. Tem essa mesma distância aqui. Por isso, eles são congruentes, ok? Com relação aos ângulos, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Essa abertura aqui, ó, do vértice A, tá? Tem a mesma abertura aqui do vértice A', ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Assim vai acontecer com o ângulo B, tá? Que está aqui, ó, é congruente ao ângulo B'. E, consequentemente, o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Havendo os dois critérios, olha só, aqui está relacionado ao primeiro com relação aos lados e aqui com os ângulos, está obedecendo as duas regras, podemos concluir que o triângulo ABC, este primeiro triângulo aqui, é congruente ao triângulo A', B' e C'. Ok, pessoal? Tudo bem? Obrigado. Pessoal, como nós estamos falando sobre a congruência de triângulos, na apostila de vocês ressalta aí as 4 características, tá? Os 4 critérios. E aqui, ó, eu coloquei para vocês, tá? Para a gente analisar aí cada critério. Lembrando que eu falei sobre os triângulos serem os mais importantes por conta desses critérios aqui, tá? O primeiro vai falar sobre LAL. Mas o que é esse LAL? É lado, ângulo, lado, tá? Que está relacionado a dois triângulos,
tá? Está aqui o primeiro, está aqui o segundo, e aqui, ó, só ressaltando a vocês que o seguinte, lembra quando eu falei lá sobre a rotação, né, que ele poderia estar diferente, você pode virar, você pode rotacionar aí o triângulo, tá? Com que ele seja congruente ao outro triângulo, tá? Então, olha só, como nós estamos tratando de lado, ângulo, lado, olhando para este triângulo aqui, ó, eu tenho o lado AB, tá? Que vale 3, olhando aqui, ó, e a linha B' também mede 3, olha só. O lado BC mede 5, o lado B', C' também mede 5, e o ângulo que forma esses dois lados, ó, aqui é 60, e aqui também, ó, o ângulo que forma os dois lados aqui também é 60. Isso significa que eu estou tratando de lado, ângulo, lado. Olha só. Então, para mim, esses dois triângulos são congruentes, tá? Denotado da seguinte maneira, ok? O segundo já é bem facinho. O segundo fala sobre lado, 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 L, 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 tá? Que nada mais é do que todos os lados, né, do triângulo aqui, ó, o lado AB também mede 2 ao lado A', B', tá? Ó, lembrando que aqui, ó, mais uma vez, olha só, o desenho tá rotacionado, tá? E aí, ó, o lado AC, olha só, o lado AC', a linha C', tá? Vale 3 e aqui também vale 3. O lado BC vale 4. B', opa, desculpa aqui, ó, B', C' também vale 4. Isso significa que pela propriedade lado, 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 esses dois triângulos são congruentes, ok? Aqui, ó, o terceiro caso, tá? Fala sobre ângulo, lado, ângulo, ALA. Beleza? Olha só, neste primeiro triângulo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o triângulo ABC, tá? Onde AB, tá, mede 7, tá? E adjacente a este lado aqui, ó, tem um ângulo de 40 e um ângulo de 75. Quando eu olho para o outro triângulo que está um pouco diferente daquele ali, ó, o lado B' e a linha, olha só, essa distância aqui, ó, também vale 7, e o ângulo, os dois ângulos, olha só, que está adjacente a este lado, aqui é 40 e aqui é 75, olha só, o lado B' corresponde ao lado B, tá? Assim como o B também corresponde ao lado B', e este ângulo B aqui é de 75 e o B' é de 75, referente ao ângulo A, que também aqui, ó, é 40 graus, e aqui o ângulo A' é 40 graus, e essa medida de A', B' também é congruente à medida aqui de AB, isso significa que este triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B' e C'. Um caso mais complicadinho é esse aqui, que é o quarto caso, que vai falar sobre lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Por isso que tem esse ozinho aqui, tá? Então, ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Ah, professor, mas como que eu vou enxergar isso aí? Olha só, neste triângulo aqui, ó, eu tenho o lado BC, tá? Olha aqui, ó, BC que vale 5. Referente a este outro triângulo aqui, que também está um pouquinho diferente, o lado, ó, se eu peguei o lado BC, aqui eu vou pegar o lado B', C', que também vale 5, então olha só, esses dois lados são congruentes. Um ângulo deles, ó, adjacente é 40 graus, olha só, o ângulo referente adjacente a este lado aqui também é de 40 graus. O ângulo oposto ao lado, tá? O ângulo oposto, olha só, ao lado aqui, ó, é de 75 graus. O ângulo oposto ao lado de 5, tá? Também é de 75 graus, tá? Isso conclui para mim que este triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, é congruente ao triângulo A', B', C', tá? Pessoal, esses 4 casos aqui são os casos relacionados ao triângulo, tá? E é esses os critérios que é mais aplicado aí nos exercícios da apostila de vocês,
tá? Então é interessante que vocês consigam determinar cada um utilizando esses critérios aqui, tá? Para determinar diversos outros exercícios aí. Ok, pessoal? Tudo bem? Obrigado.